Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Bom, o feminicídio é definido como a morte, o assassinato de mulheres apenas pela sua situação de gênero, ou seja, apenas por ser mulher, né? E na condição das suas relações enquanto mulher. A violência, né, o feminicídio, ele é uma das facetas, né, talvez a mais dramática, brutal, né, talvez a mais simbólica, porque justamente toca na vida, né, a agressão à vida das mulheres, mas ele se vincula diretamente a uma série de formas de violência que atingem as mulheres no mundo todo, em diferentes aspectos, mas também que as unifica como vítimas e também como combatentes, como lutadoras contra essa violência. E um dos pontos mais importantes para a gente pensar nesse rompimento com o ciclo da violência é justamente perceber e tentar analisar qual é a real autonomia das mulheres na sociedade, principalmente a autonomia em ganhar o próprio sustento. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. A violência contra as mulheres tem muitas facetas, é a violência doméstica, é a violência do mercado, da dívida, das relações de propriedade capitalistas e do Estado, é a violência das políticas discriminatórias contra as mulheres lésbicas, trans e queer, é a violência da criminalização estatal aos movimentos migratórios, é a violência do encarceramento em massa, é a violência institucional contra os corpos das mulheres através da proibição do aborto e da falta de acesso a cuidados de saúde e, enfim, aborto gratuitos, né? De acordo com os dados da PNAD, as mulheres gastam quase 22 horas nos afazeres domésticos e no cuidado com as pessoas da família, enquanto os homens declaram gastar, nas mesmas funções, apenas 10 horas. Para 34% das mulheres, o motivo de não conseguir emprego é justamente a responsabilidade com o trabalho doméstico. O mesmo motivo só representa um empecilho para 2% dos homens. Então ainda existe uma grande responsabilidade das mulheres no cuidado das pessoas, na limpeza da casa e na organização da família. Isso deve ser levado em consideração na hora da gente compreender a real capacidade das mulheres em garantir o próprio sustento, em sair de ciclos de violência ou de conseguir rendimentos parecidos com o dos homens ou equiparado com o dos homens. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos... Mesmo com a Lei Maria da Penha, o que se observa é que houve um crescimento muito grande dos assassinatos de mulheres. Somente no ano de 2013 foram registrados 4.762 assassinatos de mulheres. Ou seja, isso significa em torno de 13 assassinatos de mulheres por dia ao longo desse ano. Esses números são assustadores e inclusive por uma necessidade de assegurar que se faça justiça verdadeira em relação a essa questão da mortalidade, do assassinato das mulheres, é que se insistiu muito que o movimento feminista, os diferentes grupos, né, a militância feminista no Brasil, tenha cobrado do governo que uma lei mais específica fosse feita. E essa lei, do chamado feminicídio, foi decretada em 2015. A ideia, então, e que eu acho que isso é muito importante para nós mulheres, é que o feminicídio, quer dizer, o assassinato de mulheres, passa a ser considerado um crime hediondo, né? Como estupro e como outros crimes tão fortes, né, como esse. O pensamento feminista se cola nas questões estratégicas e políticas de uma maneira imediata, né? As feministas, elas sempre foram pensando a teoria como uma forma de responder a processos de luta práticos. Então, se hoje nós refletimos sobre a violência e o feminicídio, essa reflexão teórica no movimento, ela está diretamente ligada às formas de enfrentamento práticos, né, da violência
das formas de opressão. Desde o momento em que a sociedade se constituiu da forma que a gente conhece, a ideia de política se constituiu da forma que a gente conhece, né, em termos democráticos, republicanos, lá no período do Iluminismo, as mulheres já se levantaram e produziram uma grande massa intelectual para dizer que a forma que o poder é constituído, né, não leva em consideração a experiência das mulheres, a experiência de cuidados, o fato de que a maternidade é uma dimensão incontornável da vida das mulheres e que precisa ser levada em consideração na hora de se fazer política. Se nós queremos discutir resistência à violência, ao feminicídio e à perda de direitos, o feminismo oferece muito espaço para isso, né? E boa parte da discussão que as esquerdas vão fazer, precisam fazer nos dias atuais, de como retomar o seu lugar como uma alternativa para os povos, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras ao redor do mundo, essa discussão, essa reflexão passa por absorver essa consciência feminista, passa por absorver esse sentimento de pluralidade, diferença e, ao mesmo tempo, de unidade social que as feministas conseguiram impor, não porque chegaram a consensos, mas porque viveram o conflito, porque não se negaram a viver o conflito das diferentes perspectivas, reconhecer que há na própria classe trabalhadora vivências que são de privilégios, que precisam ser enfrentadas, e, ao mesmo tempo, se colocar o desafio da construção política em larga escala, né? Em larga escala, para massas, né? Para vidas em sociedade. Não vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.